O ex-presidente Lula está na capa da revista americana Time dessa semana. Na entrevista à publicação na versão para a América Latina, em um dos trechos, ao falar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, o ex-presidente Lula disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pelo conflito. Lula disse o seguinte, abre aspas, fico vendo o presidente na Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Esse cara é tão responsável quanto Putin, porque em uma guerra não tem apenas um culpado, fecha aspas. Em um outro trecho, Lula diz, abre aspas, ele quis a guerra, se ele não quisesse, teria negociado um pouco mais. É assim, eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. As pessoas estão estimulando um ódio contra Putin. Isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo. Fecha aspas. E as declarações de Lula sobre a invasão da Ucrânia repercutiram, claro, entre os políticos. O ex-juiz Sérgio Moro disse, abre aspas, Lula, na entrevista na Time, culpa Zelensky, Biden e a União Europeia pela guerra na Ucrânia. Mal disfarça o seu desprezo por Zelensky e sua preferência por Putin e por regimes autoritários. Esta é a via democrática? Fecha aspas. O PSDB também publicou no Twitter, disse o seguinte, abre aspas, as declarações de Lula sobre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostram que o fato dele se apresentar como candidato do resgate da democracia brasileira é uma fraude. Sobre Bolsonaro, já sabemos, mas a verdade é que Lula sempre concordou com políticas ditatoriais. Fecha aspas. O pré-candidato Ciro Gomes também falou, mas em uma entrevista coletiva, após um evento na cidade de Osasco, em São Paulo, ele comentou a entrevista. Ciro disse, abre aspas, essa posição da Rússia tem que ser condenada, precipitou a China. Isso está introduzindo a linguagem de guerra como solução de conflitos e alguns conflitos potenciais nós precisamos cuidar, porque senão a humanidade vai para a violência de um genocídio, de uma extinção em massa. Vê se pode a gente tratar esse assunto com essa leviandade e demagogia do Lula, fecha aspas, frase aí de Ciro Gomes. Sobre a entrevista, é claro, nós procuramos todas as partes. A CNN procurou a assessoria do PT, o Itamaraty e a Embaixada da Ucrânia, mas ainda não recebemos um posicionamento.